Olá, amados, graça e paz, louvado, santificado, exaltado seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais um dia até aqui nos sustentou Ele, do qual nós depositamos a nossa confiança. O único mediador entre Deus e homens, do qual Ele disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é o pão da vida que veio do alto e habitou com graça e com sabedoria e adentrou no alto dos céus. Passou pela morte e cruz, e pela submissão do coração herdou tudo, aquilo que ele mesmo formou, e está com o governo sobre os seus ombros. Os anjos sobem e descem sobre ele. O sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, o qual rei de Salém, rei de justiça e de luz, trouxe pão e vinho. O maior abençoou da promessa, porque não achou ninguém maior. Ele é a semente de Abraão. Tabernáculo segundo Davi, aquele que levanta a tenda caída de Davi. Da tribo de Judá, da qual Moisés não falou o seu sacerdócio. Aquele que, pela fé, homens conquistaram reinos e nações, fecharam bocas de leões. Assim nós estamos com a oportunidade para, dia após dia, reinar com justiça e com equidade em seu nome, porque tornamos a própria justiça do Deus vivo. E bem-aventurados que têm sede de justiça, porque serão fartos. Assim nós perseveramos dia após dia, segundo a sua justiça, segundo a sua equidade, na imparcialidade, perseverando, porque Ele é fiel e Ele cuida de nós. A Bíblia diz que confundidos e envergonhados aqueles que se levantam em vão contra os seus santos que perseveram. A Bíblia diz também que por um tempo até venceriam, os santos, mas quando é chegado o tempo da indignação, outra vez vereis a diferença dos que servem o tissadique, o justo, e os que servem o racham, o maldoso. Pelos seus frutos o conhecereis, como está escrito: não é a árvore boa produzindo más frutos, e inversamente uma árvore má produzindo bons frutos. Pelos seus frutos os conhecereis. Aqueles que perseveram nas bem-aventuranças são aqueles que perseveram com os frutos do Espírito Santo: a mansidão, a longanimidade, o amor, a piedade, o dom supremo. Ainda que falasse a língua dos homens e dos anjos, sem amor é como um prato que tine, como um sino que ecoa. Ainda que tivesse fé de transportar os montes, sem amor nada seria. Ainda que tivesse, pegasse tudo que tivesse, vendesse e doasse aos pobres, nada adianta. A piedade tem que ser como fonte de alegria. Ainda que doasse, ainda que queimasse o corpo, nada adianta, porque muito melhor obedecer do que sacrificar. Temos que estar na obediência. Lembrai-vos daquela viúva que, quando Jesus estava ali na sala das ofertas do gasofilácio, e ali vários daqueles ricos vinham e colocava-se alta quantias daquilo que lhe sobrejava, e
ali chega uma viúva e oferta as moedas que ela tinha, né? E ele diz, na verdade, esta viúva ofertou mais do que todos estes, né? Porque ela fez uma oferta de justiça, ela ofertou tudo aquilo que ela tinha, né? Ela estava na obediência segundo a fé, porque ninguém se consegue cumprir a lei se não for pela fé. Pela fé sois cumpridores, pela lei está acometido desobedecer a todos os mandamentos. Porque tanto os naturais como os de fé se tropeça de muita forma. A Bíblia diz que o varão que controla a sua língua, tal varão é perfeito. Só há um varão perfeito, o elo da perfeição, que é Jesus Cristo. E assim, quando se está pela graça, ainda que se tropece em algum ponto, Ele nos justifica. Em Cristo nós somos cumpridores. Em Cristo nós somos abençoados por Deus nas regiões celestiais. Deus nos conhece, né, através das atitudes, porque só se produz as boas atitudes estando em espírito. Aquele que é carnal não se compreende as coisas espirituais do alto e semeia para a destruição. Já aquele que semeia segundo o Espírito persevera no caminho, né, ouvindo as advertências do Espírito Santo, e ouvinte e praticante do Evangelho, onde todo aquele, através da graça, é cumpridor, né, aquele que tem o Espírito de Cristo na tábua de um coração de carne, o Espírito reto e inabalável, ali está o seu tesouro, né? Onde está o coração. Coração segundo o coração de Deus, amando somente o Senhor teu Deus de todo o coração, de todo teu entendimento, de toda a sua alma, amando o próximo como a ti mesmo. Não se deis vencido pelo mal, mas antes vencei o mal pelo bem, do qual Jesus sempre nos ensina. Ireis e não pequeis, porque a ira humana não produz a justiça divina, porque dele é a ira e a vingança. Temos que combater pelo amor, né, pela benignidade, sujeitando a Deus, a Cristo, e resistindo ao diabo, e ele fugirá de vós. Orando pelos adversários. Que galardão tereis orando somente por aqueles que vos fazem bem? Se te baterem numa face, oferece a outros. Pedir para andar uma légua, ande duas. Se teu inimigo tiver fome, dê-lhe pão para comer. Se tiver sede, dê-lhe água para beber. Se tiver nu, dê-lhe veste para vestir. Fazendo assim, acumularei brasas sobre as suas cabeças. E assim perseveramos na benevolência, perseveramos na oração, do qual ele sempre nos ensina. Lembrai-vos do juiz iníquo, a parábola do juiz iníquo, que não temia a Deus e nem a homens, mas a viúva que tinha uma causa para ser resolvida sempre lhe importunava. Assim nós devemos perseverar na oração, aonde aquele juiz diz, bem sei que não temo a Deus e nem a homens, mas porque essa me importuna, julgarei a sua causa. Quanto mais aqueles que ele nos chama de filhos, por adoção através do irmão Jesus Cristo, do qual ele disse, aquele que faz a vontade do meu Pai é meu irmão, é minha irmã, é a mãe. Aqueles que perseveram sem o adultério de coração, assim o Pai nos fará, porque está escrito, tudo aquilo que pedires em meu nome, o Pai assim o fará, né? Mas muitos não sabem pedir, pede por motivações erradas, pede por coisas do mundo, como ele sempre está nos dizendo. Aquele que ama o mundo e o que há no mundo não ama a Deus. Aquele que não se cumpre o mandamento de amar o próximo como a ti mesmo, porque
até mesmo os adversários, são a semelhança, criados à imagem do Deus vivo, né? São filhos em Adão. Lembrai-vos, né, de que Deus nos ensina que Ele não se alegra na morte do ímpio. A Bíblia diz, Deus nos ensina: não alegreis da derrota do vosso adversário, antes que eu resolva abençoar o vosso adversário ao invés de vós. Porque temos que usar sempre da benevolência, temos que convencer os pecadores de seus maus caminhos, porque sábio é aquele que ganha uma alma. E assim nós devemos perseverar nas atitudes agradáveis, como um culto racional, com adoração e louvor, como ele nos disse hoje, com um coração sincero, reto, coração sincero na retidão, o espírito reto e inabalável, temendo a Deus e a Cristo, que é o princípio da sabedoria, e com entendimento, do qual o entendimento não pode ser de próprios olhos, mas temos que seguir segundo o entendimento do alto, do qual se desvia do mal. Andar sempre na benevolência, né? E assim, em mais um dia, perseverai em oração, porque assim Ele o fará. Ele sempre nos ensina, quando estiver com uma causa que estiver difícil para vós, apresente ao Pai que está no alto e governa através do Filho, e tudo que pedires em seu nome, assim Ele fará. Mas orais em espírito, em conformidade com o Espírito, e assim Ele é aquele que, quando buscamos o reino dos céus e a sua justiça, em primeiro lugar, Ele nos acrescenta tudo aquilo que nos é necessário. E assim andai, na perseverança, na justiça, na equidade, em mais um dia. Porque até aqui nos sustentou o Senhor, que fez os céus, a terra, o mar, tudo que há, e pela submissão do coração herdou tudo do Pai. Mediador até mesmo dos anjos, mediador entre Deus e homens. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde, brilhe o Eterno sua face sobre nós, erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes, Deus te abençoe.